Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre a Revolução Russa, especificamente sobre as propostas dos dois grupos principais, mencheviques e bolcheviques. Então vamos lá. Primeiro, quem eram os mencheviques? Os mencheviques eram marxistas ortodoxos. Marxista, aquele que segue a ideia de Marx, bastante simples. Ortodoxo, aquele que segue de forma rigorosa as ideias de Marx. Ou seja, eles não querem fazer nenhum tipo de adaptação das ideias propostas pelo Marx à realidade da Rússia, ok? Então, na prática, o que querem os mencheviques, esses marxistas ortodoxos? Eles desejam, parece contraditório no primeiro momento, mas você vai perceber que não é, eles desejam, por incrível que pareça, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Desenvolvimento do capitalismo. E qual a melhor forma para você desenvolver o capitalismo? É a partir da indústria. Então eles desejam o desenvolvimento industrial da Rússia. Ou seja, que a Rússia se industrialize cada vez mais. Mas professor, não faz sentido, porque ele é marxista, ele segue a ideia de Marx, Marx é socialista. Esse cara quer desenvolver a indústria e o capitalismo? Não faz sentido. Não faz, porque o Marx defende no seu livro Manifesto Comunista que é o proletariado que fará a revolução socialista. Se a Rússia desenvolver cada vez mais o capitalismo industrial, cada vez mais ela vai ter mão de obra suficiente, no caso o proletariado, para promover o processo revolucionário com sucesso, ok? Então, essa é a ideia dos mencheviques. Os bolcheviques, eles eram conhecidos como marxistas leninistas. Leninistas. O que é isso, professor? Os marxistas que seguem as ideias do Lenin, do estudioso e teórico do socialismo Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido popularmente como Lenin. Quais as propostas do Lenin? Qual que é a ideia básica do Lenin? O Lenin defende uma revolução imediata. Ou seja, ele não quer esperar a Rússia se desenvolver do ponto de vista capitalista e industrial para começar a revolução. Ele quer começar uma revolução socialista imediata na Rússia. Ah, mas e se não tiver proletariado suficiente? Não tem problema, faz a revolução com outros grupos, faz a revolução com os camponeses, com a ajuda de camponeses e com os proletariados que existirem por ali. Não precisa esperar o desenvolvimento capitalista da Rússia para começar a revolução. Então, Lenin defende a revolução imediata. Que fator será fundamental para que sejam colocadas em prática as ideias do Lenin? A Primeira Guerra Mundial. Então, no contexto da Primeira Guerra, que foi de 1914 a 1918, a Rússia foi um dos países em que mais sofreu derrotas. A Rússia teve aproximadamente 1,5 milhão de soldados mortos, num total de 10 milhões de mortos na Primeira Guerra. É um número bastante excessivo para um país, considerando uma guerra de grandes proporções, como foi a primeira. E essa situação de derrotas da Rússia, de morte da população, gera o descontentamento com o czar. O czar é derrubado, surge um governo provisório. Quem liderava esse governo provisório eram os mencheviques, que decidem continuar na guerra, manter a Rússia na guerra. No entanto, o Lenin, líder dos bolcheviques, lança nesse contexto as teses de Abril, no ano 1917. Então acompanha comigo as teses de Abril. Primeira tese, paz. Ele propõe tirar a Rússia da guerra. Segunda tese, terra. Ele propõe a distribuição de terra para a população pobre na Rússia. Terceira tese, pão. Pão, que é uma metáfora, na verdade, para o alimento
para a população pobre da Rússia. Esse alimento, na verdade, significa fruto do processo de implantação do socialismo. E ele propõe ainda todo poder aos sovietes, que são os trabalhadores. Paz, terra, pão e todo poder aos sovietes. Essas são as teses de Abril. É com essas ideias lançadas neste momento, em abril, que os revolucionários tomarão o poder em outubro de 1917. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.